Bom, meus queridos alunos, mais uma aulinha de geografia, brincando de geógrafo. Leia o texto e responda as questões. Brasil não trata a maior parte do esgoto urbano. Não basta ter água, é preciso ter água limpa. Grande quantidade de esgoto não tratado é lançada em rios, lagos e empresas, constituindo um dos principais fatores do baixo índice de qualidade da água, o que ameaça a saúde da população e a preservação do meio ambiente. O manancial das poluições, principalmente dos trechos em áreas urbanas, atravessam zonas industrializadas e de intensa atividade agrícola, ou passa por cidades de médio e grande porte. É o caso dos rios Tietê, na cidade de São Paulo, e Iguaçu, em Curitiba, campeão de poluição no Brasil. Além deles, os outros rios mais poluídos do país são Ipojuca, em Pernambuco, Sinos, no Rio Grande do Sul, Gravataí, no Rio Grande do Sul, Das Velas, em Minas Gerais, Capibaribe, em Pernambuco, Caí, no Rio Grande do Sul, Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, e Doce, no Espírito Santo. Então, vamos responder as questões agora. Letra A. Segundo o texto, qual é a principal causa da poluição dos rios? Alguns desses rios passam por seu município ou estado? Se não, pesquise se há um rio, riacho ou córrego poluído que passa por seu município ou estado. Então, qual passa por nosso município mesmo? Paraíba do Sul. Então, você vai colocar aqui. Vamos discutir com os colegas da turma que medida podemos tomar para evitar a poluição dos rios e recuperar os já poluídos. Então, vamos fazer essa atividade aí bem direitinho. Então, mudando a página, nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo e clima. O que é o tempo e o que é o clima? Tempo é o estado do ar em determinado lugar e momento. Ele pode ser quente, frio, úmido, chuvoso ou seco. Em alguns locais, as alterações do tempo podem ocorrer em um mesmo dia ou intervalo maiores, por causa da mudança de temperatura, da umidade do ar, dos ventos, da pressão atmosférica e das massas de ar. Observe como o tempo difere de um local para outro no Brasil. Como a temperatura pode variar de acordo com o lugar, o horário e a época do ano. Existem aparelhos que medem essas mudanças. Então, em todo o Brasil, o tempo é bem diferente, A gente pode ver de acordo com esse mapa aqui. Pluviométrio mede a quantidade de chuva. Anemômetro mede a velocidade do vento. Barômetro mede a pressão atmosférica. Termômetro mede a temperatura. Então, aqui são os nomes dados dos aparelhos que mede o tempo, a mudança do tempo. Com os dados fornecidos por esses aparelhos, medidos durante certo período, os técnicos chegam a uma média e classificam o clima de uma região. O clima é a característica que o tempo de determinado local apresenta no decorrer de vários anos. Qual é o clima? É úmido, quente, frio. Então, de acordo, aqui no Brasil, de acordo com as estações do ano, a gente pode medir o clima. Então, vamos ver mais um pouquinho a próxima página, falando. O clima de um local influencia as roupas utilizadas, o tipo de construção das casas
e de agricultura desenvolvida, e etc. Então, influencia, né, praticamente na vida da pessoa. O Brasil é considerado um país tropical, ou seja, tem um clima de temperaturas elevadas. No entanto, como ele é muito extenso, apresenta outros tipos de clima. Veja o mapa do Brasil a seguir. Então, vamos ver aqui, ó. E aqui tem, né, outros tipos de clima. Aqui, ó. Tipo de clima: equatorial, tropical, tropical atlântico, tropical de altitude, semiárido e subtropical. Então, está aqui, de acordo com as cores, vocês podem ver aonde que está, né, cada clima aqui. Então, vamos, né, virando a página, vamos fazer as atividades. Ou seja, eu vou explicar um pouquinho sobre as atividades aqui. Preencha as frases com as palavras clima ou tempo. O que, né? Na tracinho aqui, característica que o tracinho de determinado local apresenta no decorrer de vários anos. Tracinho, estado do ar em determinado local e momento, né? O que? Observe os trajetos do mapa e responda as questões. Então, vai observar aqui, ó, esse trajeto aqui e responder, ó, as questões aqui. João saiu de caminhão de Boa Vista em direção a Porto Alegre. Ao completar o percurso, por quais tipos climáticos ele terá passado? Então, você observando o mapa, né, e olhando na página interior, né, a direção dos climas, então, quais climas ele passou aqui, né? Se Roberto sair de automóvel do Recife e seguir para São Luís, por quais tipos climáticos ele passará? Então, você vai ver aqui, né? Observar o traçado aqui e vai observar o mapa lá com relação aos climas e vai, né, responder essa questão direitinho. Então, vamos à próxima página, que a gente vai falar sobre as estações do ano, né? O movimento de translação, isto é, o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol, com o eixo ligeiramente inclinado em relação à sua órbita, dura 365 dias e 6 horas e determina as 4 estações do ano. Quais são as 4 estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno. Então, aqui, ó, que determina as 4 estações do ano. Com o eixo da Terra, como o eixo da Terra é inclinado, durante o movimento de translação, ela assume diferentes posições em relação ao Sol e em algumas épocas do ano recebe a luz solar com intensidade diversa. Isso faz com que as estações do ano sejam diferentes em cada local, né? Porque às vezes aqui no Brasil, né, já é verão e lá nos Estados Unidos é o quê? Inverno. Então, por isso que em cada país, em cada lugar, pode ser diferentes estações do ano. Nas regiões norte e nordeste do Brasil, por exemplo, não há inverno típico, ou seja, temperaturas baixas, e sim épocas de chuva, e no verão, estiagem, né? Então, aí, né, no inverno, há mais chuva do que no verão, né? O que é estiagem? Longo período sem chuva, né? Estiagem é isso, que às vezes, né, chove mais em uma época e chove menos em outra. Tá? Agora vamos virar a página e falar sobre mais um pouquinho sobre aí as outras estações do ano, né? Que é a primavera, o verão, o outono e o inverno. A primavera no Brasil começa em 23 de setembro e termina em 20 de dezembro. Então, já está terminando a nossa primavera, né? Está terminando. 20 de dezembro termina a primavera. É a estação em que nascem muitas flores, geralmente não faz nem muito frio
e nem muito calor, com temperaturas médias. O verão no Brasil tem início em 21 de dezembro e vai até 20 de março. E é a época do ano em que faz mais calor, podendo ocorrer chuvas abundantes em algumas regiões e secas intensas em outras, né? Aqui em Campos já houve muitas enchentes, né, com relação à chuva, muita chuva no inverno. O outono no Brasil começa em 21 de março e termina em 20 de junho. Nessa época, há muita variedade de frutas. Não faz nem muito calor, nem muito frio, a temperatura é agradável. O inverno no Brasil começa em 21 de junho e termina em 22 de setembro. Durante esse período, as temperaturas são mais baixas. Em alguns lugares do Brasil, chega a nevar, como em alguns locais dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Então, no Brasil também, em alguns lugares, pode nevar no inverno, né? Em alguns lugares faz muito frio. Aí a gente vai abrir, né? Porque aqui tem as atividades de vocês, né? Aqui as atividades. Aqui uma explicaçãozinha, né? Sobre as imagens aí. A pessoa especializada em estudar as mudanças que ocorrem diariamente no tempo. Observe as imagens a seguir. Então, aí vocês podem observar as imagens com relação às pessoas que estudam, né, as mudanças do tempo aí. Aí que tá as atividades, né? Ligue cada estação do ano no hemisfério sul ao respectivo período, né? Quando que é a primavera, verão, outono e inverno. Né? Vocês vão ver aqui quando é e vão ligar direitinho. 2. No local em que você vive, as estações do ano são bem definidas, com características como as descritas no texto da página 207, né? Vocês vão colocar sim ou não. Entre as estações do ano, qual é a sua predileta e por quê? Aqui vocês vão colocar qual a estação é a predileta, né? E por quê? Né? Virando a página, Mãe do Sol e Mãe da Lua. Aí tem um textinho aí, né? Só para ilustrar. Então, vamos aí ver esse textinho, né? Brincando. Mãe do Sol e Mãe da Lua. Quando só existiam o dia e a noite, havia dois irmãos muito medrosos. O rapaz e a moça morriam de vergonha de seu comportamento e estavam dispostos a mudar de vida. Irmão, insistiu ela, e se eu e você nos transformasse no sol e na lua? Eles rapidamente pegaram 2 punhados de musgos secos e os acenderam. Eles correram e correram até começarem a subir no espaço. Os irmãos, sustentando a tocha da cor do fogo, chegou primeiro e transformou-se no sol. Ele, todo amanhecer, surge para aquecer a terra com seus raios flamegantes. A tocha da irmã, porém, apagou-se no meio do caminho, mas a moça não desistiu. Ganhou a altitude e transformou-se na fria e esplendorosa lua. Ela, ao anoitecer, aparece no céu, triunfante de beleza. Então, aqui ó, indique na imagem a lua e o sol. Ao final, conte aos colegas o que mais chamou a atenção, nesse conto. Então, aí vocês vão ver aqui, né? Qual foi a lua, qual foi o sol, e vai depois conversar. Né? Aí, virando a página, nós vamos, né, falar um pouquinho só sobre pequenização. Você conhece o açaí.
O açaí é uma das espécies vegetais mais conhecidas da floresta amazônica. Há algumas décadas, os pequenos produtores passaram a vendê-los para todas as regiões do Brasil. Muitos desses pequenos produtores estão organizados em cooperativas e colhem o açaí de maneira sustentável, isto é, preservando a floresta e o meio ambiente. Então, aqui, ó, está o açaí. Açaí nasce verdinho, né? Mas depois vem bem roxo, fica o redondo açaí. Deixa a vida bem mais rica. A palmeira é alta e fina. O seu brilho encanta a gente. Se a árvore dá o fruto, também dá lindo palmito. E se sustentável for, todo o clima é mais bonito. Então, né? Quem já conhece o açaí, né? Pode pesquisar em revistas, na internet, em revistas e livros, né? Impressores e outros frutos, impressos, outros frutos nativos da floresta amazônica e suas principais utilidades, e conte aos colegas da turma o que descobriu. Aqui pode fazer uma pesquisa só para você saber, porque como estamos no período da pandemia, a gente não vai, né, ter esse contato para contar sobre a questão do açaí. Então, aí chegamos no fim, né, do nosso livro, da nossa unidade, do livro de geografia, e só atividade, brinque mais, né, no final, vocês podem ir fazendo também, tá? Mas com relação ao conteúdo, já chegamos ao fim, tá? Então, façam direitinho e com muita atenção.